para muita gente que acha que é muito diferente, não tem, né? Porque vocês estão vendo aqui, ó, que no 4 a verdadeira história das origens dos céus e da terra, né? E aqui estas são as origens dos céus e da terra. Então não tem muita coisa, o professor não modificou, ele manteve a essência aí, só que usando, né, o verbo aí de forma correta. Aí ele faz um revelare, né? O autor volta, deixando claro que nesses 6 dias metafóricos temos, na verdade, o atemporal, que pode ser equivalente a milhões de anos de espécies, criações, o que chamamos de mundo pré-adâmico, como já falamos da Lemúria, Atlântida, o delta geológico que desceu dos céus para a primeira porção seca do mundo, outras criações e povos primitíveis possíveis. Aqui, para entender melhor, é bom assistir, quem não assistiu, né, aquele vídeo sobre a geometria sagrada, a criação, onde o professor entra bem em detalhes, né, sobre essa questão aqui do mundo pré-adâmico, né, de outras cidades, o professor já falou também sobre isso, né. Aí no capítulo 5, quando o Criador fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhuma erva no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Criador, deixa eu ver aqui, passar bem aqui só um instante. Ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Um vapor, porém, subia do centro da terra e regava toda a face da terra. Engraçado é que não tinha ainda, né, chovido. Por isso não havia nenhuma erva, né, ainda. E aqui, ó, no 6 fala que subia um vapor, né, do centro da terra que regava, é como se fosse, na verdade, uma chuva, eu acho, tipo um sereno, um vapor que subia e regava toda a face da terra. Também não havia homem, que o homem não havia sido criado ainda para cultivar o solo. Aí na BS, e toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Prepare-se para um grande aprofundamento, grandes revelares de... Primeiro aqui o professor dá referência, né, para ler lá Gênesis 1:12, depois o 2:5. Se já havia verde... Deixa eu só fazer um comentário rapidinho ali. Eu voltei lá no capítulo 1, aqui nessa Bíblia aí tua, você pode ver aí, né? Ela não tem o verso 12. Do 11, pula para o 13. Ela não tem. Aí eu não sei o que é que diz lá. Eu sei que na Bíblia normal, né? Verso. Mas nessa daí você pode voltar lá para o capítulo 1, não tem o verso 12. Não sei se vocês observaram, que não tem. Aí eu não, a gente só sabe ele falando, né? Mas aí nessa Bíblia aí você pode voltar lá, você não vai ver o verso 12. Pelo menos eu não vi. Eu procurei, porque eu voltei lá, né? Não achei, não. Pode até ler também na BS, quem quiser ler aí depois, para a gente comparar, né? Aí aqui o interessante é que o professor faz um questionamento. Se já havia verde, no caso, se já havia erva, por que não havia agora antes do homem? Porque o primeiro verde foi o mundo da humanidade, o segundo foi, no cérebro, o jardim da vida metafórico, que representa o paraíso pós-morte. Se já havia chovido, porque nunca havia chovido em Gênesis 7 e 8? Porque a primeira chuva veio das águas de baixo e não do orvalho de cima. Depois choveu das águas de cima para dar início ao ciclo da evaporação. Ele está fazendo um questionamento aqui, né? Da gente parar e analisar, né? Porque se já havia verde, ele já tinha criado, né, aí a erva. Primeiro aqui no Gênesis 1, você vê que ele criou toda a criação, depois descansou, e aqui no outro já fala que não havia
erva ainda porque não tinha chovido. Já depois embaixo fala que subia um vapor para regar toda a face da terra. Então deixa muito confuso isso aqui, ó. Se já havia, se não havia. Aí o professor colocou, se já havia verde, por que não havia? E agora antes do homem? Porque o primeiro verde foi o mundo da humanidade, o segundo foi no cérebro, o jardim da vida, metafórico, que representa o paraíso. No caso aqui, a criação da consciência, né? Que é o plano do Criador que começa lá no Keter e depois vai se materializando, que é quando Eva e Adão comem do fruto, para poder vir para o crivo, né? Para esse crivo aqui, para dar início ao Cronos, né? Onde tudo começa. Mas primeiramente o plano dele estava aqui, ó, nesse segundo verde. O primeiro verde é esse aqui que a gente acabou de ler. Aí ele coloca aqui, né, da continuidade. Se já havia chovido, porque nunca foi chovida em Gênesis 7 e 8, né? Porque a primeira chuva veio das águas de baixo. Interessante aqui, ó. Veio de baixo, não de cima. E não do orvalho de cima. Depois foi que choveu das águas de cima para dar início ao ciclo de evaporação. E formou o homem com 70% de hidrogênio, 42 litros de água em média, mais carbono terra, o oxigênio e nitrogênio com a assinatura Iod-Re-Vav-Re, os 4 elementos, assim como fez a terra com o fogo, a terra, o ar e a água, né? Que além do homem, o fogo, a terra, o ar e a água também possuem os mesmos elementos, né? E a mesma assinatura, Iod-Re-Vav-Re. Aqui na BS, e formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra. Interessante que aqui, né, o professor colocou aqui, ó, formou com 70% de hidrogênio, que ele já dá uma clareza para a gente, né, que já fica mais claro do que na outra. Formou o homem do pó da terra, que o pó, na verdade, é matéria, carbono, né, por isso que o professor colocou aqui, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, o ar, e o homem foi feito alma vivente. Ver se consigo passar bem aqui mais um pouquinho para a gente ler até o 10 aqui, para depois a gente comentar. Deixa eu ver aqui. Plasmou o homem do carbono e da água e soprou oxigênio e nitrogênio, o fôlego da vida. E o coração começou a bater, mas o jardim, coração, significa cabeça, consciência. Ainda não tinha o Éden. Ele fez florescer a consciência. Vê, está escrito, e plantou um jardim no Éden, e não do Éden. Em outra tradição possível do original está, o Criador já havia plantado um jardim no Éden, para os lados do leste dextra, quando o homem respirava. O jardim estava no Éden, no lado dextra, e o homem foi colocado ali depois de ter sido feito respirar. Interessante aqui a assinatura, né? Porque aqui na Bíblia, no 8, na BS, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Quando eu falo lado oriental, que é o mesmo lado dextra, né, dá o sentido que é algo físico, né, ali que realmente existiu de forma física. Por isso tem essa confusão de que o Éden realmente existiu e que não foi metáfora, né, por conta disso aqui, por conta dele citar a questão do Oriente, citar os dois rios que a gente sabe que existe, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, e fica essa confusão na mente das pessoas que não têm ainda a interpretação correta, né, sobre o verdadeiro sentido do Éden. E só agora fez nascer, então, do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Outra confusão, né? A gente leu agora há pouco o capítulo anterior que não tinha erva nenhuma, né? Que ainda não tinha chovido, não tinha homem.
né? Aí agora já fez nascer, então, do solo todo tipo de árvores agradável aos olhos e boas para o alimento. Dá uma confusão, porque no primeiro capítulo a gente vê ali a criação, né, da erva, da água, e a gente vê que Deus parou, concluiu a obra, né, descansou. Já bem no início. Então, se ele descansou, ele já tinha concluído tudo, né? Aí, por que que agora que está sendo criado? Então, daqui já dá para a gente ter uma ideia que os textos, eles foram colocados de forma totalmente equivocada, para que não houvesse aí entendimento, né? Porque isso aqui a gente tem que ler com um todo e entender o contexto. Por isso que o professor até colocou ali para a gente fazer o retorno, né? Do Gênesis 1 ao 12, do 2 ao 5, para a gente ter um entendimento melhor. Porque se você pegar só ler aqui, você fica com a mente confusa e não consegue entender nada. Eu não sei quantos de vocês aí tá conseguindo entender, quer fazer alguma pergunta, quer falar aí sobre, mas é essa confusão que dá, né, quando você está lendo Gênesis e não consegue entender isso aqui, ó. O que eu ia falar era esse assunto aí que não está entendendo, não. Eu li, reli, porque, assim, depois eu peguei a Bíblia, a outra Bíblia, a católica aqui, aí fiquei vendo, aí eu vi. Mas, assim, ó, aquele questionamento que ele fala, né? Ali, anteriormente que você leu, aquilo ali ficou na noção, como é que pode? Quando ele fala ali, é o verso 7, né? O início lá do 7, o comentário dele, né? Ele falando ali, aquilo ficou um nó na minha cabeça, eu consigo, porque assim, eu preciso entender bem direitinho para quando eu for explicar para alguém, saber explicar, né? Eu não sei explicar essas partes dos comentários que ele fala, não. Principalmente a anterior aí que você deu, é muito complicado, né? Aí depois eu comecei a entender, eu vi, faz todo sentido, que está se referindo, não é do jeito que a gente entendeu. Mas ali quando fala, é porque não dá para voltar, né? Deixa eu ver. É o anterior, acho que a gente está acho que é no 6, no final do 6, aqueles comentários lá, porque eu ia comentar lá, mas aí passou, né? Eu não entendi muito, não. Aquela outra partezinha dos comentários que que ele questiona, né? Aquele questionamento dele, eu queria entender bem direitinho para poder explicar. Alguém, quando eu for comentar, né, eu saber explicar. Eu não consegui entender direito. Eu entendi ali quando ele fala assim, né? Se já havia verde, né? Por que não tinha lá em Gênesis 1 e no 8, né? Ele faz esse questionamento. Mas é para a gente poder entender, porque aqui, se você pegar, dá a impressão de que só a partir desse capítulo aqui, do 2 que foi criado, e não foi. A gente viu que ele concluiu lá atrás. A obra, se ele concluiu lá atrás, então a erva, o homem, toda a criação, tudo isso aqui, quando diz Deus descansou, ele concluiu tudo. Né? Então, quando você for falar para alguém, né, sobre esse capítulo aqui, sobre esse revelar que o professor colocou para a gente entender melhor, ele já concluiu lá em Gênesis, ali. Ele estava criando tudo. Que a gente viu, né, que falou lá que a obra, né, o céu, a terra, toda a criação, tudo, a obra dele concluiu-se. Então não tinha mais o que ser feito, ele concluiu ali. Aí os capítulos, por serem colocados dessa forma, a gente fica sem entender, porque num fala que tinha sido criada a erva, no outro já fala que não, que ainda não tinha chovido, aí no outro fala que já choveu, e fica aquela confusão, né? E quando você pega todo o contexto, você lê todinho, né? A gente está no 2 aqui, você vai até o 10, você vai ver que muita coisa que tem aqui já foi falado praticamente no capítulo 1. Que a gente viu que o Deus concluiu algumas coisas ali que já está se repetindo aqui, né? Então é preciso a gente ter essa clareza que aqui foi na hora de colocar, né, o contexto, que a Bíblia a gente sabe que foi colocada assim, não só Gênesis, mas quase todos os livros é assim, para a gente entender, a gente tem que entender todo o contexto desde o início, e principalmente o Éden, né? A gente tem que entender o significado da metáfora, né? Do jardim, a criação da consciência. Quando fala da criação do homem, né? Aqui já está falando da criação da consciência, né? E para que a consciência precisasse evoluir, né? O plano de Deus precisasse ser perfeito,
Então, o homem precisaria da terra, lavrar a terra. Não é só porque ele, né, comeu do fruto lá da dualidade para entender o bem e o mal, mas porque ele precisava evoluir. Como é que ele ia evoluir lá sem a dualidade na consciência, né? Uma consciência que só conhecia a dextra, né? Você vê aqui, ó, que o Jardim do Éden estava do lado da dextra, não tinha sextra ainda, né? Aí, se vocês observar, só tinha um lado, só o Oriente. Depois, né, que foi para o outro lado, né? Então, era necessário a introdução aí na dualidade. Era necessário para que pudesse haver aí a evolução. Então, toda vez que vocês verem, assim, for tentar explicar, você já pode falar, né? Aqui, e sempre falar para a pessoa pegar do início até o final para poder ter o entendimento, sem fazer separação de capítulo, porque se fizer separação não vai ter entendimento. Tem que ler com o entendimento do todo. Aí aqui o professor já pode falar. É que algum tempo atrás, eu e Vicente, a gente quebrou muita cabeça em relação a esses textos, né? Porque numa parte fala uma coisa e depois vem voltando, vem falando, repetindo, fica repetindo o que já tinha feito, que esse caso aí. Aí a gente entendeu, nós entendemos que é porque como quando eles foram fazer a Bíblia, né, escrever, eles fizeram assim, não em ordem, na desordem, mas só desconexo, né, a questão de posicionamento da escrita, mas que a gente antes não conhecia, eu principalmente, eles ainda continuam com o mesmo pensamento de Adão e Eva, né? E hoje eu não vejo mais da forma que eu via. Então, hoje fica fácil para entender bem direitinho. Mas antes a gente entendia que era esse assunto aí, só estava só colocado de forma irregular, né? Fora do local. Porque você vê que repete, né? Ele fez lá tudinho, até essas mulheres. Depois começa falar do que ele fez tudinho, né? Só que não é literal, né? Isso é tudo simbólico, né? Tá entendendo, né, o que eu quero dizer? E aí ele fica repetindo o que ele já fez, né? Você vê que ele plantou um jardim, aí não chovia e tal, 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 tal. Você vê que tudo ele já tinha plantado, já tinha feito tudo, né? Aí mais na frente começa a repetir tudo de novo. A gente entendeu que era como que eles fizeram e depois foram comentar de novo, desnecessário. Tipo assim, só para repetir, para ver se conseguiu explicar melhor. Mas que, na verdade, nunca explicaram foi nada, porque do jeito que a gente lê, a gente quer entender literalmente, só que não é, né? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Eu entendi, mas sabe por que foi assim, dessa forma? Porque a gente vê que no capítulo primeiro de Gênesis, né, que fala de toda a criação ali e tudo, era necessário para explicar em detalhes, né? Porque aqui ele já vai falar de que foi feito o homem, né, e como que foi formado, aí já vai falar do jardim, né? E no outro capítulo ele faz como se fosse tipo um resumo, né, da criação. Aí no outro, no 2, ele já entra em detalhes da criação ali, né? Então a gente tem que pegar e entender dessa forma. Porque você vê que em várias Bíblias, né, várias traduções, está ali a criação do homem, né? Deus criou o homem. Aí no outro capítulo está lá como que Deus formou o homem do pó da terra. Aí depois vai falar da formação da mulher, né, com detalhes. Então o outro capítulo ele vai dar detalhes, né, ali da criação do homem que não tem no primeiro capítulo. E aí, se a gente for fazer uma analogia, né, cada Bíblia, imagina aí a gente sem ter entendimento, cada um de nós aqui escrevendo a Bíblia, cada um ia escrever a sua maneira, né, com o que viu, com o que entendeu, e aí juntando o contexto sempre ia ficar uma coisa diferente uma da outra, né, que fosse um verbo, algo ali mudado. Então, a Bíblia, ela passou por várias mãos aí ao longo do tempo, né, a gente tem que entender isso, então tem uma variação aí linguística bem grande, alterações, para a gente poder entender o contexto, tem que mergulhar profundamente, né, ali e procurar uma interpretação correta, de forma adequada, né, sempre olhando ali o todo e analisando.
Vocês veem que aqui, né, o Jardim do Éden, ó, o lado da Dextra, já só tinha o lado do bem, né, porque o homem aqui, ó, ainda não tinha comido nenhuma fruta, né, ou fruto, porque essa é a confusão, né, fruta ou fruto, né, a gente sabe que é fruto, mas muita gente até hoje imagina que é uma maçã, que é um pêssego, que é uma fruta, né, dessa forma. E aí ele coloca aqui, né, dando continuidade. E só agora fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Por que criando essas árvores aqui, né, no Éden? Não já tinha ali uma ervazinha, né? Aí fez o jardim com essas árvores agradáveis para quê, né? Nem precisava, né? Mas tinha um propósito. Aqui só tinha a Dextra. Para o propósito dessas árvores aqui, ó. O professor colocou bem baixo. Aí Sefirá, as virtudes do bem, né? Que era aqui do lado da Dextra, porque, vejam, o verde já foi criado. E não agora. O jardim não é o mundo planeta. E no centro do jardim nasceram, então, a árvore que no seu lado dextra era da vida, imortalidade, e no seu lado sextra era dualidade, árvore do bem e do mal, né? Antes não tinha nenhuma árvore, e aí ele cria toda a virtude ali de árvores do bem, né? E de propósito ele cria ali uma árvorezinha do mal, né? Ó, do lado do sextra, porque só tinha um lado, né? No jardim não tinha o pessoal lá, né? O homem Adão, coitado, não conhecia, né? Eva também não. Então era necessário ter a árvore do mal, mortalidade ali. Porque não tinha como, né, introdução nesse planeta aqui, nesse mundo crivo, né, da consciência, sem conhecer a mortalidade, sem conhecer o mal. Não ia ter valor a imortalidade, né? Como é que a pessoa ia se tornar imortal, né? No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro, ó, mais uma assinatura, quatro. O que não está diferente aqui, né? Da BS. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, né? Agradável ali para chamar a atenção, né? Porque ele poderia ter feito feia, né? As árvores. O que, que ele foi fazer bonito, né? Já com a intenção, a gente já vê bem aí, né? E boa para comida, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços. Na BS está escrito assim, né? Outras BS também deve mudar alguma coisa aí. Aqui vai falar o nome dos rios, né? O primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro, aí que já vai falar, né? Do ouro, das pedras preciosas. No 12, e o ouro dessa terra é bom, e ali tem o Obedele e a pedra sardônica. Eu vou ler aqui um pouquinho para a gente comentar, né? Antes de ir para essa parte aqui. Aqui o professor faz um breve revelário, eu vou ler bem aqui, para a gente poder comentar sobre. Ó. Vê o corpo humano em quatro elementos, né? Que é o que a gente viu anteriormente, quando estava sendo formado aí o homem. Aí quatro cavidades do coração, a assinatura de Elohim, sangue, água, são elementos de plena energia divina. Pode falar, Sandra, você quer comentar aí? Você já leu o verso 11? Que eu estou meio perdida aqui. Que fala dos rios. O verso 11, você já falou? Já não, Eu né? Falou comecei a ainda ler não, né? aqui, Não, é porque no verso 11, eu comecei. achei interessante. É porque no verso 11 interessante que ele fala o homem, né? E na Bíblia aqui, na coisa, fala rio, né? Não fala de homem. E ele achei interessante, ainda não tinha observado isso, não. Deve ter sido.
Eu acho que aqui era o nome do primeiro rio, e aí ficou um H aí, ó, homem. Deve ter sido provavelmente algum erro de edição, porque na BS está o nome do primeiro rio, né? Então aqui deveria ser o nome do primeiro rio, que é Pison, né? Não o homem. É um errozinho que o professor deve ter passado ali, despercebido. Mas como é uma Bíblia digital, nada que não possa ser editado, né? Mas a gente parou aqui, né, para comentar aqui nesse capítulo 9, porque aqui, ó, é muito interessante aqui a criação, né, da consciência, e aqui no jardim, no outro capítulo, a gente viu que só era Dextra, né, só tinha árvore boa, né, e depois, de propósito, ele criou ali árvores, né, com a aparência não tão agradável como as das primeiras que ele fez, né, já de propósito, para que o homem conhecesse tanto o bem quanto o mal, né, conhecesse ele a mortalidade. Então, a gente vê que a criação, ela começa como imortal, né, a consciência começa ali, ó, imortal. Por isso que o professor sempre fala, assim como foi, será, né? O caminho para casa, volta para casa, Jardim do Éden, né? A evolução, né? Ela remete para onde? Para a imortalidade, para o bem. Porque a criação começou assim, ó. Então, assim como começou, terminará. Começou imortal. Não existia morte ali. Né? A morte veio depois com o mal. Porque era necessário, a dualidade era necessário morrer para sair da vida holograma, né? Para poder ter acesso ali à vida eterna. Então é bem interessante essa questão aqui, ó. Aí a gente vê a assinatura dos 4 rios, né? Por que tem que ser 4? Não podia ser só um rio, né? Ali o jardim no meio, mas tem que ter a assinatura. Então ele faz tudo bem assinadinho, os 4 elementos, né? Os 4 rios. Quem gostaria de comentar alguma coisa aqui sobre essa questão aqui da Dextra, da Sextra, da criação? Queria ouvir um pouquinho de vocês aí, Daniel. Ou ele, quando ele fala aí que ele fez, assim, não é que seja literal, mas aí o verso 9 aí, e no centro do jardim nascera então a árvore que no seu lado, isso aí já foi dentro do jardim. Aquela criação que ele fez não foi fora do jardim, né? Que até o sétimo dia concluiu. Essa aqui já foi dentro do jardim, ou seja, isso quer dizer que foi dentro da mente, ou seja, foi na mente do homem, né? Que representa um jardim separado, né? Que a gente estuda, que a gente estudava que ele fez o jardim, fez a terra, né? Fez tudo, aí fez um jardim dentro daquele lugar bonito, né, da criação, ele fez um jardim, né, bem especial, onde ele colocou Adão e Eva, né, a gente aprende assim. Aí, no caso, esse jardim aí não é um local em si, mas sim a consciência do ser humano que ele fez, não é isso? Exatamente. Como eu li no capítulo anterior, né, que o professor até fez lá um revelário. O primeiro verde que foi criado, que é quando ele cria lá as ervas, né, cria o peixe, cria a água, cria o mar, faz a separação, né, ali é o primeiro verde. O segundo verde, que representa o Jardim do Éden, é dentro da consciência, por isso que é metafórico, entendeu? Porque senão ele já falaria de uma outra forma ali, né? E a gente vê que mesmo na BS, como eu li aqui na BS e li nessa outra, fica claro, né, que esse outro verde é metafórico, o verde do Jardim do Éden. Já é representando a consciência. Vou até ler aqui anterior para vocês se lembrar. Ó, no 5, né, na BS, fala assim: toda planta do campo que ainda não havia na terra e toda erva do campo que ainda não brotava, porque o Senhor não tinha feito chover. Aí aqui formou Deus, no capítulo 7 ele formou o homem, soprou o fôlego de vida. No 8 ele já plantou
ali um jardim, um Éden, do lado oriental, né, do lado do bem, do lado direito, e pôs o homem ali que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a gente vê bem claro aqui, ó, na BS, que não tem muita diferença, né? O professor colocou aqui no centro, na BS está aqui no meio, né? Mas já depois que ele criou o homem, né? Essa erva aqui, a primeira erva aqui que é citada na outra criação, já não simboliza isso aqui, ó. Essas árvores agradáveis, que as árvores agradáveis aqui é justamente a árvore do conhecimento do bem e do mal e a da imortalidade. Que poderia, né, ter colocado lá no capítulo 2, né, quando ele fez ali, quando ele fez os céus, a terra, né, as ervas, concluiu ali, né, e descansou. Então ele poderia ter colocado aqui, né, essa questão, mas a gente vê que nesses outros versos é detalhado como que foi feito, né, e aqui justamente o homem, a criação do homem e a criação da consciência é detalhado nesse segundo capítulo. Aí aqui no 11, eu não sei se vocês querem fazer, tem mais alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, pode falar, para a gente comentar aqui sobre esse capítulo aqui ainda, ou se pode prosseguir. Alguém quer perguntar, falar alguma coisa? Pode seguir. No capítulo 11, o nome do primeiro rio, né, que é Pison, ele percorre toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela época acho que era aqui, é excelente. Lá também existem o obidélio e a pedra ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cux é o Gion. O terceiro é o que corre pelo lado da Dextra, da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Revelar e ver é como será após o reino, uma profecia. Só então o Criador Elohim colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Aqui não tem muita diferença da BS, não. O nome do primeiro rio é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. É o professor que citou o ouro também, né? Tá praticamente igual, se vocês quiserem abrir aí para estar acompanhando. O ouro dessa terra é bom ali, há obidélio e pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cux. E o nome do terceiro é Idequiel, este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Começou o crivo, né? Aqui, deixa eu ver aqui na BS. Vê, só agora temos a expressão jardim do Éden. E não jardim no Éden. E cuidar, cultivar, é a mesma raiz do culto, prestar culto, é cuidar das nossas vidas, sabedoria para viver, sabedoria para escolher. O homem deve, portanto, guardar o jardim da consciência, cultivá-lo, produzir bons frutos. Aqui está a Torá original, ou seja, aqui está a Bíblia, né? A criação da Bíblia está aqui, ó. A Cabala está aqui, é a Torá. A Bíblia da consciência, que é o
o Paulo, né, o ex-rabino, falou aos romanos. E, na verdade, a lei do Criador Elohim foi esta, de toda árvore do jardim pode comer livremente, para manter-se na inocência. Mas, né, mas, da árvore da dualidade, na sexta, da consciência, o conhecimento do bem e do mal, não deveria comer, porque se comer não serás mais inocente e receberá o mal por escolher viver o mal, né? Então, aqui, parece que é só uma escolha do próprio homem ali, né? Mas como é que o próprio homem ia saber dessa árvore, né? Se Deus não tivesse falado para ele, que Deus falou, né? Que a árvore, né? Vocês viram que ele falou que é a árvore do bem e do mal, né? Ele falou para o homem sabia que era da árvore do bem e do mal. Falou que a outra árvore é da imortalidade. Por que ele falou, né? Totalmente de propósito. Ó, e ainda dá uma ordem aqui, né? E antes não tinha, né? Primeiro ele cria aqui, depois aqui já começa o crivo, quando ele fala que pode comer livremente para se manter na inocência. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é como está na BS, no caso aqui dualidade, não poderia comer, né? Porque ia deixar de ser inocente, que é quando eles percebem que estão nus, né? Consegue ter discernimento. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela traz o discernimento para a consciência. Consciência, então, aqui, se vocês conseguirem perceber, não tinha discernimento. Ela era necessário, né? Por isso que é um erro necessário, era o pecado necessário para que houvesse o discernimento entre o bem e o mal, né? Que não havia. Eles não tinham entendimento. Eles nem sabiam que estava nu, né? A gente vê ali depois. Então, o Criador declarou: não é bom que o homem esteja só. Aí aqui já entra a criação da mulher, só que eu não vou dar a entrada nesse aqui no 18 agora, a gente vai parar no 17, né, para comentar por conta do horário, para não estender muito o horário, era para ir só até 9 horas. Então, a gente viu aqui, né, que foi criado a árvore da dualidade, né, e Deus colocou, né, de propósito ali, e ainda falou, né, o que era, qual era os benefícios da árvore, né. Queria ouvir aí comentário de vocês. Alguém levantou a mão, pode falar. Foi eu. Eu achei tão interessante. Eu descobri uma coisa aqui que eu nunca tinha visto. Eu lembro isso aqui ainda agora e disse, ai, que lindo, que interessante. Eu acho tão bom quando eu descubro, eu consigo ver uma coisa que eu nunca tinha visto. Li isso aqui desde quando eu comecei, fui ser crente por lei, eu nunca tinha observado um negócio desse. Eu descobri uma coisa aqui, eu lendo, estava esperando, ansiosa para falar isso aqui. O Criador, ele deu a ordem, foi para Adão, porque eu entendia que ele tinha dado a ordem para Adão e Eva, ali quando ele fala que a serpente veio falar com a mulher, não, não pode, tal. Só que nesse texto aí, mostra aí que ele deu a ordem para Adão, não foi para Adão e Eva. Eva não era nem existia, né? Você pode ver que ainda não existia a Eva, né? Eu disse, nossa, eu descobri, eu estava lendo agora. Aí eu disse, nossa, que interessante. Aqui foi só porque eu tô pegando a história assim como a gente aprendeu, né? Que eu nunca tinha visto esse detalhe, li muito. Eu ainda não tinha visto esse detalhe, da forma que os crentes vê, que foi só para um homem. Ele não falou diretamente, ele falou para ele, para o homem, né? Olha, eu achei tão, eu vou ler, eu posso ler, eu vou ler aqui. Achei tão lindo, achei tão interessante que é a verdadeira lei do Criador Elohim, é, é, e a verdadeira lei do Criador Elohim foi esta, de toda a árvore, que dando uma ordem para ele, né? Eu sei, para a humanidade, né? Eu sei que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Poder comer livremente, para se manter na inocência. Só tinha um ser, né? Só tinha um, não tinha dois, era só um. Aí eu aprendi que ele tinha dado essa ordem depois que Eva já tinha existido. Não, foi primeiro para ele. Nunca tinha visto isso, acredito. Fiquei assim, nossa.
Eu nunca tinha visto esse detalhe. Li tanto isso aqui, achar, e, é sério, esse capítulo aqui para mim está sendo maravilhoso. Uma descoberta em tanta, muita coisinha assim que eu nunca tinha visto. Nossa, estou emocionada com esses versículos, principalmente. Mas da árvore da dualidade, é lindo demais, não. Aí depois, o 18, aí quando eu fui para o 18, aí foi, eu já tinha visto, né? Aí se eu fui pro deserto, a menina, e ele, agora que ele foi fazer a mulher, então já foi, ele foi dado a ordem, foi para o homem. É tão interessante, fiquei muito feliz, acho tão lindo quando eu descubro alguma coisa assim, desculpa que eu entendo assim as coisas, que eu era cega, é muito lindo. É verdade. E interessante, né, que justamente por isso que eles culpam a mulher, né? Porque aqui Adão não comeu da árvore, né? Ele deixou para comer depois que a Eva chegou, ó, para culpar a mulher, né? Esperto. Vocês são, Porque, ó, ó, até na BS tá assim, ó. E o Senhor ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal ela não comerás. Então ele já estava sabendo, né? Que Deus estava falando para ele, ó. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então, antes da Eva vir, ele já sabia que se ele comesse daquela árvore, ele ia morrer, né? Porque no 18, aí aqui que a botou gente vai dar mais ênfase na próxima Satanás, aula, mulher mas que vou me fazer. deu, rapaz. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele, né? Que aqui é o 18. Então o Criador declarou: não é bom que o homem esteja só, né? O homem terá uma companheira, que aqui eles falam assim, não, mas aqui ele estava sozinho, né? Pensamento machista judaico. E aí não tinha comido, né, da árvore, que ele poderia ter comido da árvore do bem e do mal, né? Mas aí, ó, esperou a mulher, eles falam assim, não, aqui não tinha pecado, foi só Deus criar a mulher ofereceu o fruto para Adão e aí Adão caiu, né? Mas a gente vê que ele já sabia, né? Não era como porque se ele não soubesse, Deus poderia ter deixado isso aqui para falar depois, né? Já que ele estava com o plano de criar uma mulher, né? Não, vou criar a mulher e o homem vou falar para ela depois, né? Que aí vai estar os dois juntos, os dois vai ficar sabendo ao mesmo tempo. Mas ele já estava sabendo aqui, ó. Fica bem claro, tanto na BS como na própria Codex, né? Aí, e aí vem toda aquela história, né? A gente vê aí os países machistas, onde as mulheres não podem fazer nada, leis aí extremistas, né? Por conta disso, porque o pecado veio através da mulher, né? Então só o homem que pode, né? E fica essa cultura, justamente por a interpretação totalmente equivocada, né? E querendo culpar somente a mulher. E aí tem Verdade. aquela questão das igrejas, né? A igreja do véu, é a igreja do véu, né? Que não permite a mulher falar. Tem outras aí que eu não conheço bem direito, mas eu sei que tem mais, não é só a do véu. Acho que a Deus Amor Deixa, também não pode. deixa eu falar um detalhezinho bem. Quando a gente estava já quase se dividindo lá o grupo, que a Núbia, né? A Núbia participava com a gente, aconteceu o quê? No dia, o último assunto que nós estudamos foi esse assunto bem aí, se a mulher era para estar calada ou não. Eu, né, na minha devoção fiel, na minha sinceridade, na minha crença, né, na minha dedicação, na minha fidelidade na minha crença, junto com isso, a gente estudou, a gente entendeu que realmente a mulher não podia falar, né? Quando a gente apresentou esse assunto lá para as meninas, que a Núbia estava. A Núbia queimou ruim. A Núbia ficava olhando assim. Não, pastor Vicente. Não, pastor não, minha irmã. Ah, ela não concordou, não. E a gente passou a acreditar que realmente. Mas é sério, eu vou dizer aqui uma coisa a vocês. Eu, cada dia que passa, mais certeza eu tenho. Eu fico filosofando só comigo mesmo, sabe? Eu fico vendo tanta coisa na minha cabeça. Nossa, quanto a mulher, ela é tão valiosa diante dos olhos do Criador, se brincar até mais do que o homem. Que a mulher, você vê lá em Provérbios, que fala, né, da mulher sábia, ela edifica, ela, meu Deus do céu, é coisa demais, ela é a sabedoria, ela é quem
ela é quem ajuda o homem em tudo, orienta. Gente, nós somos tão valorosas, e na hora o machismo, pô, eles sabendo disso, os judeus, eles detonaram com a mulher, que a mulher virou um tapete para eles pisarem. Eu fico revoltada com isso, porque o mundo todo, até as mulheres, eu era muito machista, eu era tão machista que é por isso que eu vivo hoje, nesse sofrimento, porque hoje eu não sou mais, fico debatendo aqui dentro de casa contra, né, o machismo dele, tenho pena, porque às vezes eu me questiono muito, porque ele está naquela cultura ainda, né, mas a pessoa tem que procurar tirar isso da cabeça, porque isso aí detona, é destruidor para a mulher, né, é uma tristeza. E hoje eu vejo quanto a mulher é valorosa, né? A mulher, meu Deus do céu, o Criador foi perfeito em fazer nós. Assim, eu digo assim, ele é, né? Eu digo assim, fazer a gente assim, ele fez com nós com uma perfeição tão grande e o homem não valoriza, vai desvalorizar. Exatamente. E outro revelar, que eu não sei se vocês perceberam, mas aí quando fala, né, que no capítulo 15, e tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, aqui eu tô lendo na ABS, viu, gente? E o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Ou um revelar aqui, né, porque muito do mal, depois que veio Eva, que ele pecou, foi que ele foi lavrar a terra, mas vocês veem que está bem antes, né? Deus já botou ele para cuidar do jardim, lavrar, né? Guardar a consciência muito antes de criar a mulher, né? Muito antes dele comer da árvore do bem e do mal. Então, isso não veio depois. Muita gente pensa assim, ah, não, por causa. Não tem aquelas. Né? Não, tá bem claro. Se vocês lerem aí o verso 15, ó, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Lavrar é o quê? Cuidar, cultivar, trabalhar. O homem já trabalhava, já criou a consciência ali, depois que criou ele, já botou ele para trabalhar, e não ficou parado, não. Mas tem muita gente assim, não, o trabalho começou só depois. Nada a ver, gente. Tá bem, é bem claro aí, ó. Vou até ler aqui na Codex também, ó, que eu acho que o professor não botou diferente. E só então o Criador Elohim colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Aqui está assim, né? Cuidar e cultivá-lo. Até o professor colocou aqui o revelare. Eu tinha colocado lá. Vê, só agora temos a expressão do jardim do Éden. Cuidado, cultivar, que é a mesma raiz de culto, prestar cuidar das nossas vidas, sabedoria para viver, sabedoria para escolher. O professor colocou aqui, né? Guardar o jardim da consciência, cultivá-lo, produzir bons frutos, produzir é o que, gente? Trabalhar, né? Aqui já estava sendo feito o trabalho muito antes, ó, né? E a pessoa não percebia, né? Porque a gente tem um entendimento que era só depois da queda aqui, ó, da expulsão que começa o trabalho, não, já é bem muito antes, ó, antes de criar, né, a mulher ali. E aí fica, não, por conta da mulher, Adão pecou, por conta da mulher a gente tem trabalho, por conta da mulher é isso. Né? Quem mais percebeu aí esse revelar? Quem mais percebeu Tudo é culpa da mulher, mais tudo alguma de coisa? ruim é culpa da mulher, né? Deus do céu. É maravilhoso. Ele já deu a ordem a ele, ao homem, né, para que fizesse tudo. E ele, quando fez a mulher, a gente vai ver lá, que foi auxiliar, para estar do lado dele. E lá em Novo Testamento, diz que o homem ele tem que dar a vida pela mulher, né? Aí qual é o homem que dá? Qual é o homem que dá? Né? Como você sabe, eu não estou generalizando, vocês dois homens que estão aí, vocês entendem, né? Não estou generalizando, é a maioria. Aí a mulher não presta para nada, a mulher não é sábia, se a mulher pega dinheiro, ela gasta tudo, a mulher, ela não... É assim, né? O pensamento de muitos. É, acabaram com a mulher, botaram a mulher lá embaixo. Os judeus vão pagar caro pelo que eles fazem com a mulher. E os que desabestados que acreditam,
é machista até hoje, vão morrer machista, muitos deles. Ai do homem sem as mulheres. Queria ouvir aí os homens que estão presentes, a Cris também, que está aí, que ainda não falou, né? Que a Cris, ela é totalmente contra o machismo, e ela não aceita, não. Já vi ela aí lutando contra o machismo. Bora, Elza, se defende aí, rapaz. Essa questão é muito boa, porque eu acho que quase ninguém percebeu que o homem ele recebeu essa essa ordem do Senhor para que ele cuidasse do jardim ainda antes de Eva existir. Porque todo assim as pessoas que eu conheço e que falam desses assuntos, a gente percebe que eles também só vê depois da queda do homem, mas não é. E por isso que vem esse machismo aí de culpando a mulher de ter feito as coisas erradas, entendeu? E o homem está pagando por causa do erro da mulher. E aí criaram todo esse machismo aí, mas na verdade não. O homem já recebeu a ordem do Senhor para ele cuidar, né, da consciência dele, porque hoje a gente entende também que é consciência, né, porque antes a gente não entendia. E o Senhor viu que ele estava só, né, e precisava de uma ajudadora para ele. Aí o Senhor criou, fez a mulher. Mas antes a gente não percebia isso realmente. A gente achava que era só depois da queda do homem foi que o homem foi castigado para poder trabalhar e sofrer, né? Na verdade, já até começou a trabalhar logo no início. Um estudo Respirou, muito ele bom. colocou para trabalhar, né? Respirou, já estava Isso. trabalhando. Isso. Alguém mais quer comentar? E o interessante também é que vocês vão ver aí depois, mais adiante, que ele colocou o nome em todos os animais, Adão, né, ali. E aí ele não achava ajudadora idônea, né? Ele colocou o nome no gado, nas aves, todo animal. Mas para o homem ele não encontrava ali, né? Que é onde o próprio Criador começa ali a criação da mulher e tem toda aquela história, né? Aí vai adentrar mais para frente, ele vai entrar em sono. Aí tem a questão da cela, e muita gente acredita que é da costela, que na verdade não é, né? Só que a gente vai dar ênfase nesse assunto mais para frente. Mas hoje foi bom, né, a gente fazer essa aula e perceber aí esses dois pontos específicos sobre a mulher. E outro sentido aqui, né? A gente vê que a criação do homem, né, o cuidar, a responsabilidade do cuidar e do cultivar aqui, ó, é para ele, né? Não para a mulher. Por isso que Deus fez ele primeiro aqui e colocou essa responsabilidade aqui, ó, primeiramente para ele, né? Porque o homem representa o quê? A razão, né? Como existia só o homem e não a mulher, então era necessário ter a parte, né, da emoção, que é o lado feminino, que é a mulher representa esse lado, né? Que a razão tem que andar junto com a emoção. Não pode ser só emoção e nem pode ser só razão, só racional. O homem representa esse lado. Então a consciência não estava completa, estava incompleta. Era necessário ali a criação, mas antes disso, né? O Criador já tinha dado a ordem aqui, ó. Já tinha sido criada a Torá, ó. A Torá foi criada aonde? Foi passada aonde? Primeiro aqui para eles, ó. Depois foi que veio para a mulher, né? Então, bem, vai revelar bem grande aí.
Para não estender muito o nosso horário, né? Já são 9h10, a gente encerra por aqui. Não sei se ficou alguma dúvida, se alguém quer comentar mais alguma coisa. E aí a gente dá continuidade na próxima aula. Na sexta-feira a gente faz aí a continuação da revisão do Moçad com os capítulos. Vou fazer um breve resumo do capítulo que eu mandei lá para vocês estudar, né? E a gente vai fazer uma revisão deles e dar início no outro capítulo. A gente vai fazer a revisão dos capítulos anteriores. Se eu não me engano, acho que eu coloquei 2 ou foi 3, né? Foi 2 anterior e um atual, que é o da continuidade. E a gente faz nesse mesmo horário, assim, com perguntas que dê para a gente começar às 8 e terminar aí umas 9 horas, para não estender muito. E é isso, gente. Não sei o que vocês acharam da reunião, vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Eu Sobre sei esse que eu acho assunto, que é um assunto que dá nó na consciência. Dá um nó na consciência, né? Esse assunto aqui, ó. Porque você fica muito tempo, eu mesmo antes já tinha lido várias vezes, mas não tinha prestado atenção em alguns detalhes, né? E a gente vê depois. Mesmo com o revelar aqui do professor, se a gente não observar, a gente passa despercebido, ó, na leitura, né? Então é muito bom a gente fazer a leitura, né? Das duas Bíblias, comparando aí para a gente ver e ver esses pontos que passa despercebido e que faz toda a diferença, né? Na hora, principalmente você ensinar sobre a dualidade, você ensinar sobre a consciência, né? Sobre o Éden, sobre Eva, né? Principalmente esse machismo que acompanha a Bíblia, né? E acompanha aí muitas gerações que não tem entendimento. Então aí acho que ficou bem claro aí. Quando vierem falar para você, né, Sandra, você vai falar, a culpa não foi minha, não, viu? Era bom que Núbia tivesse aqui, né? Pudesse participar uma horinha com a gente, depois eu vou até mandar uma mensagem para ela. Seria bom ela participar. Eu Logo me lembrei de também, mandar eu me lembrei até de chamar ela, mas já agora, sabe? Que eu me lembrei, porque também a Nubia é muito ocupada, a família dela suga muito ela, sabe? É que ela me sofre, você conhecer a vida dela. Aí a bichinha e também tá doente, ela tá meio gripada, tá meio ruimzinha. E eu, na verdade, eu esqueci de mandar para ela o link, o vídeo, né? Falar sobre que a gente ia ter essa reunião. Um dia desse ela perguntou. Aí eu acabei esquecendo, mas eu vou falar com ela, aí eu vou convidar ela para a próxima. é bom porque são pessoas, né, que frequentaram aí denominações muito severas, né, muito rígidas, aí muito machistas, né, e a Bíblia inteira, principalmente esse início que a gente está lendo, né, que é o Velho Testamento, ele é muito machista, muito mesmo. A gente vê que vai diminuindo um pouquinho quando Jesus entra ali, né, e começa a sua missão, que ele vai refutando isso daí, mas a gente vê o machismo de ponta a ponta, né, e por conta de interpretações totalmente erradas, né, totalmente equivocada. Por conta de má interpretação, né, como vocês viram aí, o professor já falou até em vídeos, né, e a gente, se a gente observar e a gente estudar também, né, o judaísmo, eles desvalorizam totalmente a mulher, né, e na época de Jesus, os judeus acreditavam que a mulher nem alma tinha, né, para ver o pensamento deles dessa forma equivocado aí. Fora as atrocidades que a gente vai ver aí depois, nos capítulos mais adentro aí sobre a Bíblia, né, que a gente tem que trazer e expor esses estudos que muitas pessoas não conhecem, né? Lê e passa despercebido e acha que a Bíblia é só, que é algo realmente sagrado ali. E que, na verdade, não tem nada de sagrado, né?